Olá, oitavo ano, vamos dar início à nossa quarta unidade. Nosso primeiro conteúdo é a segunda revolução industrial. Vamos ver os grandes eventos. Então, aqui estão nossos conteúdos e habilidades. A formação de novos estados nacionais na Europa, o nacionalismo e revoluções, as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais. Nosso foco hoje será a segunda revolução industrial. E a habilidade? Habilidades serão trabalhadas: estabelecer relações entre as ideologias raciais e o determinismo no contexto do imperialismo europeu e os seus impactos na África e na Ásia, analisando as dimensões políticas, econômicas, culturais, étnico-raciais e religiosas que envolveram confrontos e guerras entre vários povos e regiões do mundo ao longo da história. Então, por exemplo, falaremos de Mahatma Gandhi, já nesse contexto aí, da independência da Índia. Falaremos também em outros vídeos desse protecionismo e dessa corrida imperialista no neocolonialismo. Hoje, como eu disse a vocês, vamos focar especialmente na segunda revolução industrial. A outra habilidade é reconhecer os principais produtos utilizados pelos europeus procedentes do continente africano. Então nós vamos ver a exploração do marfim, as atrocidades causadas também, pelos monarcas europeus que mantiveram alguns protetorados e exploraram o continente africano. Vamos aqui dar início mostrando que na era das revoluções, o termo revolução significa transformação. Então, quando a gente fala em revolução industrial, vocês estudaram a primeira revolução industrial e agora que a gente vai entrar na segunda revolução industrial, essas revoluções elas causaram transformações, impactos no modo de vida, não só econômico, mas também no hábito comum das pessoas. Porque se você pensar, se você andava de charrete, se você passa a andar de carro, se você se comunicava por meio de cartas e passa a se comunicar por meio de um celular, transformações mudam, o modo de viver da sociedade. Mudam a economia, mudam a política e mudam a sociedade. Então as revoluções causam transformações. Se você precisava de um óleo para acender postes, para iluminar publicamente uma cidade e você passa a iluminar apenas com um fotocélula, ou a eletricidade chega, causa uma transformação, Então, se você usa um tipo de matéria-prima, como o carvão, para mover navios, para mover embarcações, para mover trens, e você passa a usar petróleo, óleo diesel, gasolina, causou o quê? Transformações. No futuro, os carros praticamente serão elétricos e a gente não vai mais utilizar o quê? O petróleo. Então, isso vai causar transformações. Então, por isso que nós vamos adentrar nesse assunto da segunda revolução industrial. Quando a gente pensa aqui no nosso celular, No celular aqui, ó. A modernidade que chegou até nós nos dias de hoje, que encurtou as distâncias, que hoje a gente consegue se comunicar facilmente por meio de aplicativos. Nem precisa mais empresas de telefonia. Quando você já tem um aplicativo que tem a internet, você já consegue resolver, promover vendas, fazer várias coisas com um só equipamento, assistir televisão, ouvir rádio, tudo em um só aparelho. Isso causou o quê? Transformação. Quando você fica sem internet, você fica doido, Você fica lá ocioso, querendo que ela volte logo à internet. Então, por quê? Porque nós nos tornamos dependentes desses produtos. Porque nosso modo de vida se alterou, se transformou. Então, nessa fase,
O crescimento industrial foi impulsionado por inovações tecnológicas que aumentaram as opções de fontes de energia e de matérias-primas, melhorando a capacidade produtiva das indústrias. Vamos lá! Eu disse a vocês que na primeira revolução industrial a principal matéria-prima era o carvão mineral. Aqui, na segunda revolução industrial, nós vamos ter um invento para substituir esse carvão da eletricidade, a criação do dínamo, né? O dínamo é aquele equipamentozinho que ele retém a energia, seja a força das águas, seja o que for, né? É ele que transmite aquela energia elétrica. A partir de agora a gente tem o petróleo. O petróleo que é o ouro negro, a riqueza. Hoje mesmo aqui no nosso Brasil está tendo um leilão, né? Tá aí a dinâmica para se vai ter ou não o leilão, que vai atingir aqui terras do nosso Pernambuco, próximo a Fernando de Noronha, para exploração de petróleo. O Oriente Médio é onde mais tem mais de 60% das reservas de petróleo mundial. E a busca por esse ouro negro começou lá, na segunda revolução industrial, para ser utilizado principalmente por causa da criação do motor a combustão interna. O ferro foi substituído pelo aço, que era mais resistente para os equipamentos. A produção do aço, ela se desenvolveu na segunda revolução industrial. Aqui nós temos a litografia colorida, né, de Fritz, no qual mostra um conversor chamado conversor Bessemer, né, ou Bessemer, que era exatamente onde se fazia essa fusão do ferro, né, transformando aí no aço. A produção do aço, ela é uma liga metálica que tem o minério de ferro como principal componente, e durante a primeira revolução industrial, né, as técnicas disponíveis não permitiam a produção do aço em grandes quantidades. Já com o conversor Bessemer, né, que leva o nome do seu inventor, Henry, né, o inglês Henry Bessemer, ele possibilitou o aumento da produção do aço. E o aumento da produção já é uma característica da segunda revolução industrial. Independente do que se produza, vai se produzir em grande escala para exportação. Então, não só os maquinários que eram criados eram importantes, mas a dinâmica para se desenvolver isso. Por exemplo, o motor a combustão interna, né, vai fazer com que os automóveis, né, eles ganhem o mundo de vez. Aqui nós temos um exemplo do motor criado por Otto. Esse motor, criado pelo alemão Nicolas Augusto Otto, ele construiu o motor chamado motor 4 tempos, né? Que possibilitou o uso de derivados de petróleo como combustíveis. Ou seja, é o motor que vai ser utilizado nos primeiros, né, automóveis. E aqui nós temos a eletricidade, minha gente. Em 1888, mesmo ano aqui, o que é que vocês lembram que estava acontecendo no Brasil em 1888, né? A Lei Áurea, né? Libertação dos escravos, enquanto nos Estados Unidos já estava aí, ó, na segunda revolução industrial. E o Brasil ainda estava império. Mas vamos voltar aqui, né? Mostra uma fábrica com motores movidos a eletricidade em Nova York, nos Estados Unidos. Mas já que a gente voltou para a época do império, vamos lembrar aqui também e fazer uma comparação da primeira revolução industrial com a segunda revolução industrial. Veja só porque foi uma grande mudança. Os principais fontes de energia na primeira revolução era o carvão mineral e vegetal. Na segunda revolução industrial, o petróleo. O material utilizado na primeira revolução era o ferro. Na segunda revolução, o aço. O tipo de maquinário na primeira revolução eram as máquinas a vapor. É só lembrar aqui da nossa locomotiva, das embarcações do nosso Rio São Francisco, que vocês podem visitar, que é o Vaporzinho, que fica ali na orla de Juazeiro, Bahia. Nós temos os trilhos, né? Que nós tivemos uma linha férrea muito forte que cruzava aqui até o interior da Bahia. E
nós vivemos a primeira revolução e também vivemos a segunda revolução. Então, na segunda revolução, os motores serão motores a combustão interna, né? E os motores elétricos, como nós vimos ali na explicação das imagens anteriores. E nos meios de comunicação? Nós primeiro tivemos aqui a evolução do telégrafo, né? O telegrama, o código Morse. Ou seja, mandava ali os códigos, as mensagens e eram enviados os telegramas e chegavam aos locais. Só que tinha um limite, né? Tinham que ser mensagens curtas pelo código Morse. E aí, depois do telegrama, foi criado por Graham Bell, né? E aí tem toda aquela disputa, né? O telefone. E eu trouxe uma curiosidade sobre o telefone. Vamos ver aqui. Veja só. Por acidente ou fazer um teste, Graham Bell conseguiu falar no aparelho. A patente foi dada no dia 7 de março e expôs em junho na Filadélfia. E quem estava na exposição? O nosso imperador Dom Pedro II. Ele estava lá e trouxe 100 aparelhos desse para o Brasil, do telefone. E aqui nós temos a evolução histórica do telefone. Olha como foi evoluindo o tipo de aparelho, até a gente chegar no nosso celular, né? Então, esses eram os aparelhos. Estão vendo aí? Curioso, né? Vamos entender aqui como mudou a vida, né, das pessoas. Olha essa citação. Estando com apenas 14 anos em Paris, onde nasci, eu já tinha visto o surgimento do telefone, do aeroplano, do automóvel, da eletricidade doméstica, do fonógrafo, do cinema, do rádio, dos elevadores, dos refrigeradores, do raio-x, da radioatividade e ademais da moderna anestesia, né, para cirurgias. Tudo isso foi criado na segunda revolução industrial. Aqui é uma frase do francês Raymond Loewy, citado no Prelúdio Republicano, né, um periódico, um jornal, onde faz astúcias da ordem a ilusões do progresso, né? Então nós vemos aí como isso afetou a vida cotidiana das pessoas. Agora vamos ver as contradições sociais. Os ricos, né, os donos e filhos de donos de fábricas das indústrias crescentes, tinham tempo livre, tinham ociosidade, tempo livre para fazer o que quiser, gastar e usufruir dos novos inventos, enquanto a população pobre se fixava nas periferias e eram os trabalhadores das fábricas. Na medida em que novas cidades industriais envelheciam e multiplicavam os problemas de abastecimento de água, saneamento e superpopulação, nas vilas, a água de um poço próximo do cemitério podia ser impura, mas pelo menos seus habitantes não tinham de se levantar à noite para entrar numa fila diante da única bica que servia a várias ruas, ou seja, um único banheiro para um cortiço inteiro, né? Para várias famílias. Nem tinham de pegar por ela. Os habitantes das cidades industriais tinham frequentemente de suportar o mau cheiro do lixo industrial e dos esgotos a céu aberto, enquanto seus filhos brincavam em detritos e montes de esterco. Vocês podem também voltar aos vídeos, né, de Charles Chaplin, né, de Carlitos, para ver como era a vida nas indústrias. Agora eu escolhi aqui, né, Santos Dumont, para a gente falar do nosso Brasil na segunda revolução industrial. O nosso grande inventor, né, do século foi Santos Dumont, né, do século XIX para o século XX. Os seus inventos mudaram a vida. O principal meio de transporte aeroviário, né, que é o avião, o nosso 14 bis aí, testado na França, criado, né, por Santos Dumont, brasileiro, e contestado a patente pelos irmãos Wright, né, dos Estados Unidos, que dizem ter criado primeiro o avião. Mas eles não fizeram como Santos Dumont, né, um voo mostrando, registrado, né,
Os irmãos Wright fizeram sua demonstração na frente de vizinhos e parentes apenas. Outros inventos de Santos Dumont: o menor balão a gás, idealizou e pediu, já que ele estava ali voando, né, e não podia usar as mãos, e o relógio de pulso era comum, ou o relógio de bolso era comum, e ele pediu que fosse feito um protótipo do relógio de pulso, né? Relógio de pulso. O primeiro chuveiro de água quente, o dirigível, o precursor do ultraleve foi o nosso Santos Dumont. Então, a nova fase do capitalismo. Durante a primeira Revolução Industrial, a característica marcante do capitalismo era a livre concorrência. Já na segunda Revolução Industrial vai ser o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Por quê? Porque o crescimento, a superprodução vai trazer a necessidade de consumidores e de uma demanda maior para os produtos que estão sendo fabricados. É tanto que a alta produção vai gerar um problema lá na frente em 1929, que é a crise de superprodução, a quebra, o crash, né? Mas esse aqui é o modelo de capitalismo da segunda Revolução Industrial. Baseados em quê? Em um cartel. O que é o cartel? Quando várias empresas do mesmo segmento padronizam o preço. Por exemplo, vários postos de gasolina cobrando o mesmo preço e aí evita a concorrência. Isso é um cartel. O trust é a fusão de várias empresas para aumentar o poder, né? E transformar ali, controlar a produção, né? Fazendo com que tenham o monopólio da produção. E o holding é uma grande empresa que controla outras menores. Por exemplo, existe um holding de eletrodomésticos. Então, tem uma empresa maior, mas ela tem empresas menores em outros lugares, né? Então, isso é um holding. Uma empresa maior por exemplo, temos a TV Grande Rio aqui, mas ela é filiada da Rede Globo. Então, o holding é a Rede Globo, né? Um exemplo. Então, bons estudos e até a próxima.